A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e esse é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Frida Strandberg, mais conhecida como Frida Wingren, porque a BBC Brasil publicou uma matéria da jornalista Camila Mota neste domingo passado, recente, falando sobre a vida de Frida e como ela era uma mulher talentosa, que se destacou na criação, na fundação das Assembleias de Deus do Brasil e que também sofreu oposição e sofreu muito também fisicamente devido às enfermidades e até algumas coisas polêmicas foram citadas na matéria. E para falar sobre esse assunto, nós estamos trazendo aqui uma pessoa que é especialista sobre Frida. Estamos trazendo hoje o pastor, jornalista, historiador, diretor da FAECAD, a Faculdade das Assembleias de Deus, aqui no Rio de Janeiro, pastor Isael de Araújo. Ele é autor dos livros Dicionário do Movimento Pentecostal, 100 histórias que marcaram as Assembleias de Deus do Brasil, 100 mulheres que fizeram as Assembleias de Deus do Brasil, fizeram a história das Assembleias de Deus do Brasil. Pastor Israel, por favor, me ajude se eu estiver citando o nome dos livros de forma equivocada. História do Movimento Pentecostal no Brasil e Frida Wingren, que é o nosso tema de hoje. Pastor Israel, prazer tê-lo no programa O Cristão e o Mundo. Prazer todo meu, pastor Silas Daniel, estar falando aqui o público desse programa tão importante, O Cristão e o Mundo. E eu agradeço desde já essa oportunidade de falarmos sobre Frida, porque Frida é um tema palpitante para nós, né? Desperta paixões, né? Exatamente. Todo mundo que conhece a história dela exatamente. Fica apaixonado, a história envolvente. E o mundo descobriu Frida. Até então, só nós assembleanos e alguns outros que tinham curiosidade é que conhecemos a história envolvente da Frida, mas agora com essa matéria da BBC Brasil, né, que ganhou repercussão no meio secular, inclusive o G1, um grande site de notícias aqui do Brasil que pertence ao Grupo Globo, um grande grupo de comunicação, reproduziu uma matéria e aí ela teve uma repercussão ainda maior. Agora o mundo secular está falando sobre Frida Wingren. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria, dado a personagem Frida Wingren. A personagem é uma personagem fascinante, realmente. Exatamente. Então existem vários aspectos, né, que certamente não vai se esgotar num programa como esse, que eu mesmo e nem o outro que vier falar, porque ela tem uma presença, o trabalho, a vida dela em muitas áreas, em muitos aspectos mesmo. E existem vários aspectos históricos, científicos, relacionados a ela, porque ela realmente é uma personalidade. E personalidade realmente é isto. Sim. Personalidade forte, marcante. Exato, personalidade. Não estou falando não somente no sentido já do psicológico, mas no sentido do de personagem histórico. Personagem histórico mesmo, né? Uma personalidade. É uma personalidade. Que marca a presença na história. E eu acredito que o público vai gostar muito, já que está aí no momento, né, sendo falado, né? Eu acho que é uma oportunidade, eu agradeço, oportunidade como um biógrafo de Frida Wingren. Eu vou até enfatizar isso porque é uma história, eu falo aqui como historiador, principalmente como historiador, quer dizer, no sentido científico, né? E vamos falar sobre isso também, inicialmente, introdutoriamente, sobre a questão da história como ciência. Então, a personalidade Frida Wingren, ela tem que ser aspectos positivos, tudo que ela realizou, enfim, que ela fez para honrar e louvar o nome do Senhor Deus, né? Isso que ela fez de positivo não pode ser apagado por eventuais falhas que ela possa ter tido. E a gente coloca na área da possibilidade mesmo, porque muitas das coisas que dizem sobre ela não são confirmadas concretamente, fica na área do boato e tal. E aí é importante a gente falar sobre a história de forma científica, né? Exatamente. História
trabalha com fatos, Isso. com fontes e com narrativas. Interpretação é outra coisa. Exato. Então, eu gostaria que você vou falasse sobre explicar isso. bem isso e que nós precisamos estabelecer. O que é o fundamental do trabalho do historiador, o trabalho científico. São fundamentos. Nós temos que inicialmente nesse programa tratarmos disso. Não querendo ser muito acadêmico, muito, vamos dizer, didático, mas é preciso nós colocarmos isso. Porque existem os achismos, existem as opiniões, mas eu estou aqui falando como historiador principalmente. Então eu até fui um momento da minha vida, gostei de história, fui o que chamaríamos de historiador amador, aquele que ama a história, mas eu me profissionalizei, né? Me formei em história, então eu falo um pouco da ciência. E os 3 elementos que precisamos botar bem aqui sobre a mesa, primeiro, são os fatos. Fatos são elementos que normalmente a gente tem certos temores. Todos nós temos temores com os fatos, não é verdade? Principalmente se forem fatos que acontecem na vida pessoal, nas instituições, enfim, no país, negativos, a gente tem certos temores de tocar, de falar, enfim. Mas o historiador não tem que ter essas inibições. O historiador, todo profissional, né? Ele quer, o médico não pode evitar a doença, aliás, né? Então ele precisa de fatos, né? Aliás, historiador. Pastor Israel, modéstia à parte, eu não sou historiador, sou jornalista, o que é um irmão menor, vamos dizer assim, diante do historiador, porque o jornalista essencialmente é um contador de histórias, né? Mas eu tive o privilégio de, antes de se falar de Frida Wingre, de se fazer tese sobre Frida Wingre, no ano de 2004, quando eu lancei o livro História da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, publicar alguns fatos inéditos sobre Frida, inéditos porque não eram conhecidos pelo público em geral, e das minhas pesquisas eu encontrei, e que acabaram sendo um estopim para depois começar essa pesquisa, essa profusão de pesquisa sobre Frida no Brasil e até fora do Brasil. Em 2004 eu estava escrevendo História da Convenção Geral, e quando a gente vai estudar a primeira Convenção Geral de 1930, você já se depara com Frida, porque ela foi uma das razões daquela convenção. Né? E aí eu falei sobre a questão de ela e o esposo defenderem o Ministério Feminino, né? A ordenação de mulheres ao pastorado, as discussões que houveram entre Gunnar Wingren e Samuel Nystrom sobre esse assunto, as divergências que havia entre Levi Petrus e Gunnar Wingren nessa questão, Samuel Nystrom e Levi Petrus pensando da mesma forma, diferentemente de Gunnar Wingren e Frida, a ordenação de diaconisas lá na verdade foi uma, né? Emília Costa, de 1926. Lá em São Cristóvão. Aliás, 24. Vários aspectos de Frida que hoje são falados e que foi eu que levantei pela primeira vez porque eu estava pesquisando sobre a Convenção Geral, me deparei sobre esses fatos, mas depois dali o que se desenvolveu, o que se desabrochou sobre Frida de lá para cá, isso foi em 2004, fazem 14 anos, né? Foi surpreendente. E algumas coisas que estão falando agora, a gente já sabia naquela época, nós conversávamos, eu e Israel conversávamos sobre esses assuntos, já naquela época, né? Exato. É bom o seu depoimento, pastor Silas, é bom o seu depoimento, porque ainda no elemento fatos, o trabalho do historiador é similar a um trabalho, se parece com um trabalho de jornalista, do detetive. Então, o fatos um trabalho investigativo, que o jornalista, uma história que está sendo levantada, trabalha com fatos. Que o historiador, aliás, lá atrás, quando se começa com Heródoto, lá o historiador, pai da história, lá da antiguidade, a história tinha esse significado de pesquisador. Então, ele vai em busca dos fatos, o jornalista vai em busca dos fatos, o investigador vai em busca dos fatos. Então, fatos é um elemento que tem que buscar. Agora, existe um outro elemento que tem muito a ver com o seu testemunho, com seu depoimento aí, e relacionado a Frida Wingre, a história da Frida Wingre, são as fontes. As fontes.
Porque tudo isso que o senhor fez e eu realizei e outros fazem, seja historiador, seja jornalista, seja, é buscar as fontes. E então, sobre as fontes, é importante a gente frisar. Primeiro, é um básico que eu vou falar aqui, é um ponto elementar. Fontes se dividem em dois tipos. E isso é importante para entender, para o público entender. Como eu falei no início, é um pouco professoral, um pouco didático, mas é necessário. Fontes se dividem em fontes primárias e fontes secundárias. Então, o que são essas fontes primárias? Fontes primárias, por exemplo, nós podemos dar exemplo daqueles textos, aquilo que foi escrito pela pessoa, naquele tempo, naquele momento que o fato ocorreu. Então, eu posso citar uma fonte primária que nós utilizamos e que o senhor utilizou nas agendas de Gunnavingo, que estão hoje na CPAD, no Memorial Gunnavingo. Temos todas as agendas que nos foram cedidas pelo missionário Ivavinga, já falecido, filho do Gunnar. Então é um documento raro, um documento precioso, que é uma fonte primária. Algumas coisas escritas em português, outras em inglês, outras em sueco. Então, são várias fontes, vários anos, de 1911, 1912, até o 1932. Sim. Essas fontes, essas agendas foram cedidas para o memorial pelo filho de Gunnavingo, o filho mais velho, Ivavingo. Então é uma fonte preciosa, é uma fonte primária. Por quê? Foi do próprio punho escrito por Gunnavingo cada ano. Então, fonte primária. As fontes secundárias são textos, são escritos posteriormente, anos posteriores. Por exemplo, a biografia de Frei Leão poderia ser enquadrada como uma fonte secundária, né? As reportagens posteriores no Mensageiro da Paz, nos periódicos da CPAD, são fontes secundárias utilizadas para isso. Então, primeiro, fatos. Fontes é um elemento para comprovar fatos. Sim. Fontes podem ser documentais, pode ser testemunho de pessoas, pode ser orais, o que não é muito confiável. Não, exatamente, porque é comprovação. Uhum. Então, e as fontes, e ainda sobre as fontes, como é que o historiador, o pesquisador, ele trabalha com fonte? Ele aprende na metodologia da pesquisa, basicamente, 3 ferramentas. A heurística, o que é isso? Ele usa ciências para comprovar a legitimidade, a veracidade daquele documento que ele achou, que ele encontrou, que ele chegou, uma carta, um diploma, um documento ou algum objeto. Então ele tem que usar ciências para comprovar se realmente é daquele tempo, é um documento fidedigno ou não. Se é original, enfim. Então ele usa ferramentas para mostrar se realmente é daquele ano, datação, enfim. Só um instante, pastor Israel. O assunto é vasto, né? Mas a gente vai tentar resumir por causa do tempo que nós temos no programa. Para se levantar todas as informações sobre Frida, nós tivemos fontes documentais, e fontes primárias, e tivemos orais também. As orais também são válidas, apesar de ser questionáveis, porque você não tem como. O tempo todo precisa são válidas até certo momento. Isso, o tempo todo você precisa buscar fontes documentais, aquelas primárias principalmente, para confirmar o que foi testemunhado. Então, para encerrar, não tem como confirmar, você pode até mencionar, mas você pode dizer, deve dizer na sequência assim: não temos como comprovar, mas existe esse testemunho. Você pode até dizer, mas é uma escolha do historiador colocar, ou se você vai escrever, usar as fontes orais ou não. Mas você tem que ter responsabilidade como historiador para depois. Você pode até ser desmentido lá adiante. Sim, exatamente. Pode ser que mais à frente surja um documento que comprove. O documento comprove ou negue. Exatamente. Por isso a importância de você colocar o testemunho e fazer a observação. Olha, não encontramos nada que comprove, então não podemos afirmar. Claro, se surgir posteriormente algum documento que comprove aquilo ali, mas de qualquer forma você não deixou de pontuar a informação. Sim. E também foi prudente em termos de não bater o martelo, porque você não tem certeza, porque o trabalho do historiador não é interpretar. Isso, exatamente. Isso é do sociólogo. Isso é do sociólogo. Que interpreta, que analisa. Para terminar, no ponto do elemento de fontes, então, eu trabalho com as fontes heurísticas,
a hermenêutica textual, hermenêutica mesmo, Sim. e a crítica. Então, são o que posso dizer rapidamente, bem ligeiramente, sobre fonte. E um outro elemento... Fechando aí o assunto, tem que entrar na ferida aí. Talvez o mais importante dessa questão toda que está acontecendo são narrativas. Então vamos distinguir fontes, fatos, fontes e narrativas. Então há um historiador, do qual a gente usa muito, alemão, chamado Ione Riemann. O Riemann, ele classifica basicamente 4 formas de narrativas, de dar sentido à história, de narrar. A primeira é tradicional, a segunda é a exemplar, a terceira crítica e a outra genética. E a genética talvez a mais importante, que vamos dizer assim, não que a gente não utiliza a tradicional, a exemplar ou a crítica, mas a genética, o importante é que o fato, o passado, melhor dizendo, não é negado, é assimilado. Por quê? Porque a genética considera um âmbito maior, algo maior que está acontecendo, um desenvolvimento, uma formação. Então as instituições, a história das pessoas, a história das instituições, a história da denominação, a Assembleia de Deus, depois de 100 anos, ela está sendo uma construção, um desenvolvimento. Então, fechando esse assunto, pastor Zé, enfim, resumindo, sim, o historiador, ele não é que ele não pode ter opiniões, ele pode ter até a sua opinião, certo, mas o trabalho dele é apenas apresentar as informações e as interpretações são as pessoas que fazem, né? E uma coisa que muito nos alegra, nós fazemos parte da CPAD, da CGDB, é que essas fontes foram preservadas, nós preservamos a história da nossa denominação. Isso, inclusive tem que ser bastante enfatizado o papel da CPAD na preservação do patrimônio histórico assembleano. Inclusive essas pesquisas feitas pela Valéria Vilhena, o Gedeon Alencar, todos eles recorreram a essas fontes. O irmão nem se fala, mas a preservação. Então, eu lembro do Gedeon, inclusive vindo aqui na época, fazendo a pesquisa ainda para a tese dele, e tínhamos conversas naquela oportunidade sobre a tese que ele estava construindo, enfim. Mas vamos entrar em Frida. Isso, que eu acho que o público está vamos entrar em Frida logo. Está ansioso de nós falar. Vamos tratar de fatos sobre Frida, coisas que são apenas especulação. Isso, como é que chegaram tudo isso você vai ver no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e já estamos de volta. Programação variada, conteúdo evangélico de verdade. Compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online e gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, mercado de trabalho, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Ele é o mesmo ontem, hoje e não vai mudar. Suas promessas nunca irão passar. Pode tudo vir abaixo, mas se for nele sua fé, o teu Deus te manterá de pé. Pode tudo vir abaixo, mas se for nele sua fé, o teu Deus te manterá. Queridos, estamos de volta com o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E este que vos fala é o pastor Silas Daniel. Se você está assistindo ao programa desde o início, eu creio que sim, então sabe que estamos tratando hoje sobre ela, Frida Wingren. E para falar sobre ela está conosco o pastor Isael de Araújo, diretor da FAECAD, biógrafo da Frida, historiador. Pastor Isael, no primeiro bloco a gente deu uma introdução sobre a importância da história como ciência, né?
Parte técnica, né? A parte técnica, que envolve a pesquisa, a elaboração da pesquisa, enfim. Mas agora vamos entrar no assunto Frida, né? Uma moça que era enfermeira, né? E que também era dotada de um grande conhecimento bíblico e que estudou teologia, estudou Bíblia lá na Suécia, na escola bíblica que eles faziam lá para aquelas pessoas que tinham alguma pretensão de trabalhar com mais afinco na obra de Deus, como missionários, enfim. E que conheceu um rapaz que já estava militando aqui no Brasil há muito tempo, Gunnar Wingren, estava doente, estava enfermo. Então, e isso foi um cumprimento de profecia, né? Como é que foi essa história? Então, a história relata, e o próprio Gunnar Wingren relata nos seus livros, que ele, antes de vir nos Estados Unidos, antes de vir para o Brasil, né? Aquela profecia de que ele se casaria com uma moça de sobrenome Strandberg. Quando ele vai para a Suécia, na primeira viagem, vamos dizer assim, de descanso, e para a Suécia, por volta de 1915 e 16, ele conhece a irmã Frida, que estava lá na Suécia também com chamada de Deus e se preparando, enfermeira, trabalhava no hospital, enfim, essa história que a gente conhece. Então, o importante é que nós temos a irmã Frida, que ela vem a ser a esposa de Gunnar Wingren, mas também uma mulher com chamada de Deus, né? Sim, é importante frisar isso. Ela tinha uma chamada para a obra missionária. Quando eles conversaram, parece-me que a gente estava conversando isso antes, o tempo de namoro, noivado e casamento deles foi algo que não chegou a 2 anos, ou foi cerca de 2 anos, né? Eles devem ter conversado sobre chamada e com certeza houve essa afinidade. E uma curiosidade é que quando foi feita a consagração para Gunnar voltar para o Brasil, né, e para ela vir para o Brasil. Na verdade, o Gunnar veio na frente. Mas ele veio na frente, talvez algumas questões burocráticas, vamos dizer assim, né? A cerimônia de casamento deles foi no Brasil, em outubro de 1917. E a cerimônia foi ministrada pelo Samuel Nistor, missionário Samuel Nistor, lá em Belém do Pará. Lá em Belém do Pará. Mas antes de ela ser enviada ao Brasil para acompanhar um culto de despedida, né? Um culto de despedida na igreja de Estocolmo. E nessa consagração ela foi classificada segundo isso, o na jornal matéria, da igreja. É aquela questão da fonte, na fonte Sim. do jornal, a reportagem do jornal principal, né, ou oficial da igreja de Filadélfia, do movimento pentecostal, o Evangelho Herald, na matéria de 1917, a reportagem que coloca a despedida dela, está lá, que ela foi ordenada, isso mesmo em sueco, está lá, ordenada para ser... como é que se chama em sueco? Bibliovina. O que significa? Que significa mulher de Bíblia, ensinadora de Bíblia. É uma categoria... não dá para nós entrarmos aqui como que era o movimento pentecostal via e utilizava, vamos dizer assim, a mulher trabalhava no movimento pentecostal, mas a Bibliovina era dada, atribuída para uma mulher que tinha capacidade, tinha conhecimentos, muito conhecimento bíblico e condições de ensinar, e ela um dom, uma vocação para ensino. Isso, né? Ela foi ordenada para ser bibliovina, ou seja, ensinadora da palavra no Brasil. Então, não era pastora porque a Assembleia de Deus isso de aí Filadélfia não consagrava a pastora. Não, rapidamente as mulheres no movimento pentecostal na Suécia, tanto o homem como a mulher, fazia a escola bíblica de 2, 3 meses. E a mulher, rapidamente, isso é uma informação, a mulher podia ser ordenada a evangelista, Sim. mas a evangelista podia ir para um local, um lugarejo, para abrir um trabalho, mas quem assumia o púlpito, quem falava era o pregador do evangelho. Um pregador, um homem, um pregador. Então era essa formato. Então é uma curiosidade rápida. Sim. Que a maioria das esposas dos missionários, incluindo a própria Frida do Gunnar Wingren, elas passaram por escola bíblica e a maioria foram ordenadas evangelistas. Sim. Né, ok? Então isso eu não estou conjecturando. Isto tem informação nos históricos, nas fontes, nas reportagens lá em sueco. Inclusive, pastor Israel, sobre essa questão do anacronismo do uso
do termo pastora para classificar o tipo de atividade que ela tinha naquela época, já que isso não existia, não era prática da igreja sueca e da maioria esmagadora das igrejas naquela época. É preciso lembrar que a primeira pastora, a primeira mulher consagrada ao ministério pastoral na história do cristianismo foi na segunda metade do século XIX. Foi no século XIX, se não me engano, na segunda metade do século XIX, ou seja, com quase 1.900 anos de cristianismo, né? E os demais casos eles foram se desenrolando principalmente ali no século XX. Né? Então naquela época não era algo comum. Né? Você vai ter nessa época aí a Aimee Semple McPherson, né, que é a fundadora da Igreja Quadrangular, mas assim, era uma coisa muito incipiente, muito nova, né? Inclusive era uma coisa que a Frida olhava com simpatia e o seu esposo também, o Gunnar Wingren, mas era algo que não era comum naquela época. Mas o ponto é que ela realmente comprovou aqui que ela era uma ensinadora. Sim, mas que ela tinha uma chamada para o ensino, isso era claro. O termo Bibliovina, outras mulheres na Europa recebiam. Sim. Né? Esse era o formato da época. Ela era uma mestra, né? Mestra, ensinadora e uma grande evangelista também, ganhadora de almas. Exatamente. Né? Pregadora, ensinadora e ganhadora de almas. Exatamente. Então, ela... isso é para a gente debater, discutir mesmo, porque ela, ter passado quase 16 anos, ela deixou esse trabalho, ela deixou a atuação como jornalista, como escritora, como ensinadora, como evangelista, como musicista, compositora, poetisa, tocava, cantava, redatora, compunha, então ela deixou. Então escrevia. hoje nós estamos analisando, nós estamos discutindo o que ela realizou, né? Sim. O que ela realizou. Então, o importante é que ela era esposa, mãe, né? Mas também uma tremenda auxiliadora na obra. Auxiliadora na obra, né? Não só em termos de apoio ao marido, mas como evangelista, como ensinadora. Enfim, de uma forma marcante ela atuou na obra aqui no Brasil. Mas não existe no fato de nós estarmos tendo uma biografia hoje, estar falando dela, não há essa intencionalidade de levantar nenhuma bandeira em favor do ministério feminino hoje, mulheres ao pastorado. Nada disso, não existe isso. Inclusive, você me conhece, o meu dever como historiador. Eu admiro imensamente a figura, a pessoa da Frida Wingren, sou o que o pessoal do meio secular poderia chamar de fã, né? Por assim dizer, da Frida como uma serva de Deus, as letras dos hinos belíssimas, o que ela fez na obra de Deus, na área social, evangelizando, ganhando vidas para Jesus, mas eu não sou um defensor do ministério pastoral feminino, né? Se bem que eu acho que essa coisa de nomenclaturas também, às vezes a pessoa acha que para uma mulher pregar, ensinar, evangelizar, ela tem que ter o título de pastora, né? Eu não defendo isso, como a minha denominação não defende, até porque estudando a palavra de Deus eu não consegui encontrar até agora uma base, suporte para esse tipo de coisa. Agora, isso não significa dizer que a gente não vai negar que existiram mulheres com um ministério extraordinário. Sim. Na pregação, no ensino da palavra de Deus. E é importante, concernente à Frida, ela não encontrei até hoje nenhuma fonte documental registrada que ela falasse alguma coisa desse sentido. Apenas nós temos o seguinte, ela diz assim, eu acho que ela conclamando as irmãs a serem atuantes na obra do Senhor. Tem artigos falando isso. Oficialmente, em termos documentais, ela nunca falou nesse sentido. Não, né? nunca, não tem expressões. Agora que a gente sabe que existia uma simpatia por essa coisa de mulher no pastorado, ela inclusive chegou a publicar um artigo de uma pastora pentecostal dos Estados Unidos. Acho que foi da própria ela publicou no Som Alegre, que foi o jornal que antecedeu, né? Agora, se ela realmente... por isso que eu falei no início que a gente trabalha fontes. Tem que haver comprovação. Se ela conversava, falava sobre isso, sobre vamos até falar, de haver ordenação, eu não sei como pesquisador, porque nunca encontrei. Eu preciso ter alguma coisa escrita.
A gente senhor está encontra, na verdade, mais o próprio Guna discutindo isso com o Samuel do que propriamente a Frida. Exatamente. No que diz respeito a esse ponto em relação à Frida, na verdade o que existe mais são ilações. Ilações. Isso é verdade. A gente tem que ilações saber. que o fato de a Frida ser extremamente atuante dá margem para se pensar isso aí. Mas mesmo dela, saindo dela, você não encontra nada oficial falando sobre esse assunto. Você encontra mais o Guna discutindo essa questão do Ministério Feminino com o Samuel. E isso foi uma das razões da Convenção de 1930, né? Exatamente. Foi, realmente. Aí voltamos à questão das fontes. Por quê? Conectando, vamos dizer assim, cruzando as fontes, porque o historiador, a história é como, alguns ilustram a história como um quebra-cabeça. Tem várias peças. E você não tem todas as peças, todos os elos, vamos dizer assim, naquele momento. Então, passa-se 1, 2 anos, você encontra. Então, tem aquela convocação de 1929 para ser realizada a primeira convenção em Natal, e lá, no enunciado, né, na justificativa da convocação dos pastores, fala para resolvermos a crise que estamos acontecendo. Então, nós sabemos que por outras fontes paralelas, como as agendas, enfim, e o senhor mesmo mencionou no trabalho lá atrás do livro História da Convenção Geral, que leu, encontrou, até então, na verdade eu acredito que isso foi o primeiro a ler isto. Sim, vamos fazer o seguinte, né? Sim, foi o primeiro a encontrar essa informação naquela época. Naquela crise entre Gunaving e Samanista. Tive esse privilégio. Exatamente, antes, 1928, 29, e eles acharam que tem que ter uma convenção para resolver. Então daí que um dos motivos grandes, principais, foi a questão do Frida Wegener para a convocação de 1930. Vamos fazer o seguinte, pastor Israel, vamos para mais um breve intervalo, já a gente vai continuar a falar sobre Frida Wegener, sobre a Convenção de 1930, sobre o ministério dela, sobre o retorno dela à Suécia, sobre todas as polêmicas envolvendo o seu nome. Não saia daí, já estamos de volta. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre, conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, Pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Milagres de Jesus. Comentarista, Pastor César Moisés Carvalho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis. Ainda oferecemos a revista Discipulando para Novos Convertidos e O Caminho para o Céu para visitantes não convertidos. Ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Queridos, estamos de volta com o seu programa O Cristão e Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. Hoje estamos tratando sobre Frida Wegener. Já falamos sobre como ela e Guna se conheceram, a sua vinda ao Brasil, a sua preparação antes de vir para o Brasil. Falamos sobre os seus muitos talentos e agora estamos falando, antes de partirmos para o segundo e último intervalo deste programa, sobre a Convenção de 1930. Vamos continuar nesse ponto e falar também sobre os últimos momentos, os últimos anos da vida da Frida, logo depois que ela retornou para a Suécia. Pastor Israel, sobre a Convenção de 1930, só para a gente fechar esse assunto. Sim. Aquela convenção ela foi motivada por pelo menos 3 assuntos, a gente pode dizer, né? Primeiro, essa questão da liderança das Assembleias de Deus do Brasil, que os obreiros nacionais queriam estar à frente, né, do trabalho, que até então era só liderado pelos missionários pioneiros suecos. Essa questão também sobre o órgão oficial da denominação, já que você tinha no norte e nordeste do Brasil o jornal Boa Semente. Exato. Tinha sido fundado por Guna Wegener, mas quem estava dirigindo era o Samuel Nistrom, que estava pastoreando a igreja de Belém do Pará. Exatamente, é importante pontuar esses detalhes, né?
E no sul, sudeste, você tinha o jornal O Som Alegre, que tinha sido fundado por Gunnar Wingren, que tinha fundado também o Boa Semente, né? Isso. E que desde 1929 era o órgão oficial da denominação nessa parte do Rio de país. Janeiro era a capital do país. Esses dados históricos, políticos, eles são importantes. Exatamente. Pontuar. E você tinha então duas vozes nacionais em partes diferentes da nação. Um órgão representando o Norte e Nordeste e outro representando o Sul e Sudeste. E aí eles têm aquela discussão e aí é criado o jornal Mensageiro da Paz, desde 1930, está aí, firme e forte, sendo publicado, o órgão oficial da denominação. E o terceiro assunto tratado foi justamente o Ministério Feminino. Exato. O Levi Petrus estava presente e nós sabemos que ele teve um peso muito importante nessa decisão. Inclusive ele falou nessa decisão sobre o fato de que excepcionalmente você pode ter mulheres liderando trabalhos quando o trabalho está iniciando, não tem ninguém com mais competência ali para estar à frente, até que chegue alguém para... Essa foi a conclusão que eles chegaram. Resolução que eles chegaram na Convenção de Natal de 1930. E que esse ministério pastoral era à luz da Bíblia, eles entendiam. Deus tinha dado a homens, né, para estar exercendo esse ministério, mas que excepcionalmente as mulheres, num momento de necessidade, quando você não tivesse ninguém ali com capacidade de assumir aquele trabalho, em trabalhos incipientes em lugares remotos do país, as mulheres estariam ali à frente até que chegasse alguém com competência e faria isso com o apoio de um líder, né? Um líder sobre elas. Então, pastor Silas, de fato... Isso ocorreu. E o papel e a atuação de Frida realmente suscitou essa discussão. Isso é inegável porque a fonte, aí voltamos à questão da fonte, sempre estamos sendo remetidos às fontes. Sim. As agendas, aquele debate, aquela discussão entre Gunnar Wingren e Samuel Nystrom, realmente fala da Frida, da atuação de Frida e de atuação da mulher, que realmente suscitou e vai desembocar na Convenção de 30. Então, eu conto, inclusive, no livro História da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que antes da Convenção de 30, Samuel Nystrom, Daniel Berg e Simon Lundgren foram visitar o Gunnar Wingren do Rio de Janeiro para conversar com ele falam tudo isso, preliminarmente sobre esse assunto, né? Isso. Eles disseram que o Gunnar conta que teve uma discussão acalorada lá, não é exatamente esse o termo que ele usa, mas o significado é mais ou menos esse, sobre esse assunto com eles, e que ele chegou até a dizer que eles decidiram se separar, mas no sentido de que um ficaria trabalhando lá e o outro aqui, e ficaria cada um no seu lugar respeitando o outro. Mas isso não durou muito tempo. Não durou muito tempo, porque depois eles estiveram trabalhando juntos no Rio de Janeiro. Exatamente, não durou muito tempo. Foi só um momento ali quente lá. Uma outra fonte, outro documento, ainda da Convenção de 30, é que na convocação que foi publicada no Boa Semente, mas não no Som Alegre, claro, por uma questão óbvia, né, que faz menção na convocação de 1929 que havia uma crise. A conclusão que chegamos é que a crise realmente é relacionada à pessoa, ao trabalho da Frida, enfim, e que aí tem outro elemento, porque a gente fala muito dos missionários, mas também tem aí a questão não é culpar, julgar, não é, eu como historiador não posso emitir juízo, não falo valor, mas fatos são fatos. Sim. E que um grupo de pastores brasileiros, eles que assinaram essa convocação. Sim. Okay? Então esse é um elemento também que a gente tem que colocar aí nesse momento. Né? E concluindo sobre a decisão de 1930, naquela decisão que tem muito peso do Levi Petrus, é dito, aliás essas são palavras eu acho do Levi Petrus que são tomadas para a decisão de 1930, que o caso da mulher excepcionalmente estar ali liderando o trabalho seria como o caso de Davi quando ele comeu os pães da proposição, que não eram algo que estava acessível a ele, somente os levitas poderiam comer aquele pão.
Mas, excepcionalmente, Deus permitiu que ele, em determinado momento, que eles estavam passando fome, ali, necessidade, fugindo de Saul, eles pudessem comer daqueles pães. E aí ele fala que Deus concedeu esse ministério específico pastoral para os homens. Mas isso não significa dizer que, excepcionalmente, a mulher não possa exercer uma atividade assim, mas, claro, sob vamos dizer, a bênção, a chancela de um líder maior ali na região. Que tem a ver com aquilo que nós falamos do modelo lá sueco. Exatamente. E aí o pregador que socorreu o evangelho que podia assumir o púlpito. Sim. A mulher é só evangelista, abrir trabalho, evangelizar. E eu me lembro que isso isso é importante, o entendimento que foi seguido, é um entendimento. Sim, isso ocorreu na história aqui do Brasil, depois, porque nós encontramos muitos casos, e você inclusive cita alguns deles, naquele livro 100 mulheres que fizeram a história da Assembleia de Deus do Brasil. Mulheres que, em determinadas regiões, quando não tinha obreiro nenhum, Matilde Brusac abriu a igreja de Tucuruí. Qual o nome dela mesmo? Matilde Brusac, no Pará. Abriu e ficou 10 anos dirigindo a igreja de Tucuruí. Até que tivesse um obreiro ali que pudesse assumir aquele trabalho. Exatamente. Com condições. Era uma Florência da Silva Pereira, dirigiu um campo lá no Sergipe na década de 40, ok? Qual o nome da irmã lá de Sergipe? Florência da Silva Pereira. Okay? Então são casos assim de pessoas de irmãs que, devido à carência ali, à necessidade, elas exerceram aquela função, Deus as abençoou ali, mas logo que surgiu alguém que pudesse, um obreiro que pudesse estar à frente daquele trabalho, eles foram para frente daquele trabalho. Então a gente tem que entender que uma coisa é regra, outra é exceção. Né? Exato. A gente não pode transformar a regra em exceção, nem a exceção em regra. E o entendimento que tinha naquele momento, e que foi adotado, né? O entendimento pela liderança de que seria desse formato. Sim, né? Tudo isso aconteceu sob a chancela, a liderança, exatamente. A condescendência da liderança da época. Eu entendo assim, que hoje deve ser a mesma coisa. Uma coisa um ponto é a chamada, a mulher estar trabalhando na obra de Deus. Ordenação, isso aí é uma questão das a pessoa fica presa a títulos. Por exemplo, na Assembleia de Deus, historicamente, a Assembleia de Deus do Brasil, você tem mulheres pregadoras, ensinadoras, líderes de departamento, de órgãos da igreja. Eles são órgãos enormes que têm centenas, milhares de pessoas ali que são lideradas por aquela mulher, sem precisar de título de pastora, de nada, enfim. Porque nós entendemos à luz da Bíblia que as mulheres têm um papel importante na obra de Deus, no ministério. Agora, a gente só não entende que existe essa função de pastora para a mulher. Agora, se tivesse, não teria problema nenhum. Alguns preferem adotar essa nomenclatura, acham que não tem problema, acham que tem algum respaldo bíblico para isso. Mas o importante é o seguinte, que estejam fazendo a obra de Deus, independente da nomenclatura. Eu não consegui enxergar, pastor, na Frida, nenhuma movimento da parte dela, não consegui, nunca consegui, não vi nenhuma literatura dela ou da época que ela tenha feito gestões para que isso ocorresse. Sim. Ok? É importante frisar mais uma vez, ela nunca, pelo menos até o que a gente encontrou no momento, nunca forçou a barra. Eu também não estou dizendo, por outro lado, que os pastores brasileiros eram, vamos dizer assim, tão obtusos, vamos dizer assim, para não entender e não aceitar. Agora, que a irmã Frida era uma mulher muito atuante em muitas áreas, não é? Então, temos que ponderar bem as questões. Não é? Porque, na verdade, é a questão da narrativa, o uso que se faz dos fatos lá do passado para algumas intenções hoje. É porque hoje em dia é forte, por exemplo, o feminismo, esse movimento feminista. Exato. E tanto que a tese da Vilhena foi um olhar feminista. Eu percebo que, com todo respeito à obra dela, que tem várias virtudes ali, mas é um pouco contaminada pelo espírito do nosso tempo, por essa onda feminista. E eu posso dar minha palavra que nunca enxerguei nela, em Frida, qualquer desrespeito à liderança, sublevação, revolta, ou querer forçar uma situação. E existem textos, inclusive, textos dela,
chamando a atenção de mulheres, até para usos e costumes. Sim, porque uma coisa Ela era conservadora. E ninguém fala disso. Ninguém fala. Ela era extremamente rígida na área de costume. Exatamente. É só ler os textos, pastor. É só ler os textos que ela escreveu. Quer dizer, há pessoas que às vezes querem transformar a Frida num ícone feminista evangélico, quando, meu Deus, se você for para a área de costumes, então, ela era mais rígida do que muitas irmãs assembleanas de hoje em dia. Agora, as interpretações, por isso que nós não falamos de interpretação. Quando chega no livro de interpretação... Tem um artigo dela, inclusive, no Som Alegre, quando ela vai falar sobre a moda que chega para as mulheres de Paris, né? Então Vida ela de Paris. combate, E ali, então, ela começa a falar sobre roupa. Irmão do Rio de Janeiro, tome cuidado com isso. E começa a citar como é que tem que ser a roupa da mulher. Exatamente. Claro que a gente está num contexto ali, década de 20, né? Mas se você tomar ao pé da letra o que ela está dizendo ali, é extremamente mais rígida em costumes a Frida do que muitas irmãs conservadoras de hoje no Brasil. E esse ponto, como historiador, devo afirmar que a história é transitória, tem mudanças. Então, dizer que os modelos e os parâmetros de hoje vão ficar para sempre como eram, como hoje daqui a 50 anos, não. Da mesma forma, lá em 1920, 1930, não. Mas é aquele momento, aquele contexto que eles viviam. Nós vamos falar agora dos momentos finais da vida da Frida, né? Exato. A Frida, estamos já chegando no final do programa, o tempo exíguo, apertado, e olha que Frida esse é um programa tema palpitante, todo mundo sabe, um objeto tema de dissertação, de teses, de trabalhos acadêmicos. E o nosso programa também já passou do tempo normal. Geralmente o nosso programa tem meia hora. Mas esse vai para uma hora mais ou menos. A Frida merece. Merece. Em homenagem a ela. As irmãs, nossas queridas irmãs. É verdade. Que é um segmento tão grande da nossa Assembleia de Deus. Sim, sim, sem dúvida alguma. Mulheres valorosas fazendo uma grande obra para Deus no Brasil. Quando ela sai daqui do Brasil, o marido enfermo, década de 32. Eles vão de vez para a Suécia. E aí, no ano de 33, se não me falha a memória, que o Gunnar parte, ele morre. Exato. Né? E a Frida, no ano de 34 e 35, viúva com 5 filhos, Isso. mas ela quer voltar para a obra missionária. Ela quer voltar para o Brasil. Ela quer voltar para o Brasil, e aí o Levi Petrus se opõe a isso. Não, ele diz, olha, você, viúva com 5 filhos aí para criar, para ir para o Brasil como missionária, não concordo com isso. Né? E não permitiu que ela fosse. Exatamente. E ela ficou chateada, depois ela chegou a querer ir para Portugal, né, como missionária. Isso. E aí, quando estava se ventilando essa possibilidade de ela ir para Portugal, ela cai enferma, da enfermidade que tomaria 5 ou 6 anos da vida dela até a sua morte. Né? Exatamente. E ela passou por 2 ou 3 hospitais. 3 hospitais. E os filhos dela ficaram morando no hotel da... Sim, aí então hotel que pertencia à Igreja de Filadélfia. Vamos historiar a chegada deles à Suécia. Então, quando o Gunnar, na verdade, ele já está doente, tão fraco. Aliás, não é só Gunnar, é Frida também. Frida também. Porque eles são acometidos aqui de malária, doenças tropicais. Ela teve 2 malárias. 2 malárias, 100 dias enfermo. Eu acho que foi você, inclusive, que me falou que em suas pesquisas você percebeu que naquela época os hospitais demoraram a entender o tipo de enfermidade que ela tinha. Porque a Suécia, a Europa não tinha como lidar com doenças tropicais. Desconheciam essas doenças tropicais próprias do Brasil. O vice-presidente da igreja de Filadélfia, Alan Thorberg, visitou o Brasil e a Amazônia. 10 anos depois da morte 16 anos mais ou menos da morte de Frida, ele contraiu malária, voltou para a Suécia e morreu, porque não tinha como ser tratado. Agora imagine na década de 30. E um outro ponto é que os hospitais, vamos logo chegar a esse ponto, os hospitais que a Frida foi internada, na verdade não era bem hospitais, eram sanatórios. Sim. E o conceito de sanatório não tinha exatamente de hospício, de É importante deixar claro, porque quando fala sanatório parece que só vai para lá doido. Esse é o problema do anacronismo. Uhum. Há que dizer então que não era bem assim, né? Não era assim. E como eles não tinham conhecimentos para lidar com doenças tropicais, estava ainda incipiente em termos de conhecer. Então tudo isso é importante ser considerado. Então voltando, eles chegam, acontece que a Igreja Filadélfia de Estocolmo já nesse momento era uma igreja das maiores da Europa.
bem estruturada. Para você ter uma ideia, temos cerca de 100 funcionários, tinha vários locais de alojamentos, hotéis. Gunaving vai ficar hospedado para uma casa de repouso, ok? Ser tratado lá. E nesse momento depois que Gunnar falece, na verdade a igreja de Filadélfia já estava preparada para amparar os missionários. Então, o que eles faziam? Eles tinham uma casa, um alojamento, um hotel. Eu visitei em Estocolmo, onde eles ficaram. Eles levaram as crianças, os menores de Frida, porque Frida começou a ficar doente também, internada também. Sim, os últimos 5 anos da vida dela então tem o quê? Só de enfermidade. Tem vontade de Frida retornar para o Brasil, tem doença, ela é enferma, é internada, e ela é insistência, tem o contexto do líder, Levi Petrus, ok? Levi Petrus é que tinha que mandá-la para enviá-la, ou autorizá-la a vir para o. E ele achava um absurdo ela ir deixar a criança. Tinha um mais velho que já era um rapaz, já estava no exército, que era o Iva. Mas os outros eram adolescentes, pré-adolescentes, crianças ainda. Isso, então essas ficavam tipo no orfanato da igreja. O Rubens isso eu conto na biografia, o Rubens já foi cuidado por uma família que ia sustentar seus ensinos, mas isso, irmãos, é importante o público entender que não era nada porque eles eram pobres, não é porque você não fazia, a igreja tinha esse dever. E se for até hoje... A igreja mantinha seus missionários, sustentava e depois mantinha as famílias. É estruturada para isso. Até que eles pudessem ter seu emprego, os filhos e tocarem sua vida. Exatamente. E mais Frida então. Então a Margit, que começa a terceira Margit, que eu entrevistei em 2008, que passou a maior parte das informações, dos documentais, fotos que estão na biografia, outros documentos, ela já começou a passar da adolescência para a juventude, já pôde morar com a Frida. Cuidar dela, inclusive foi quem cuidou na fase final da vida dela. Só que Frida insistentemente querendo vir para o Brasil. E sem condições. Inclusive ela foi diagnosticada com úlcera, câncer. Problema de tireoide. Problema de tireoide provavelmente, porque isso não aparece lá nos diagnósticos, mas como nos últimos anos da vida dela os olhos dela ficaram bem esbugalhados, grandes assim, né? E isso é uma característica própria das pessoas que têm problema de tireoide. Então acredita-se que ela também tenha tido algum problema nessa área. Mas diagnosticado mesmo, tem câncer, tem úlcera. Isso, e a questão da malária. Malária. Esse é entendimento meu, eu não sou profissional da Os reflexos saúde, ainda da mas a malária, até onde eu sei, não se cura. A malária tem recaídas de semanas de dores fortes de cabeça. Na verdade é o seguinte, ela não tinha condições mesmo de voltar. Ela tinha um desejo de ir. Inclusive, numa dessas tentativas de ir para o Brasil, sem ter condições de ir, e a gente até fica tocado pelo desejo dela, o amor pelo Brasil, pela obra do Brasil e tal. Mas assim, numa dessas cenas aí, numa dessas tentativas de vir para o Brasil, que ocorre aquela cena que é narrada na matéria. Isso, que a Katsa Norel, que fez um livro e lançou em 2011. Katsa Norel, que os contatos que você teve com ela... A Katsa Norel é uma jornalista sueca, não é propriamente, ela é luterana, né? Mas ela trabalhou no Brasil, o marido dela também. Então, ela travou conhecimento comigo, com o Gideon Alencar. E bem antes dela lançar o livro. Então ela se interessou. Acho que ainda em 2008 teu primeiro contato com ela. Bem antes até do SEMP, que em 2009, né? O SEMP foi criado em 2009. O Centro de Estudo do Movimento Pentecostal. Para quem não sabe, o Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, que pertence à CPAD, foi fundado em 2009, existe até hoje, já temos 9 anos de existência desse centro, que é inclusive quem cuida do Memorial da Assembleia de Deus, o Museu da Assembleia de Deus. Foi capitaneado no início, desde sua fundação, pelo Israel, que no final do ano passado deixou sempre para assumir a direção da FAICAD, da faculdade. Mas a Norel teve o primeiro contato com a CPAD em 2008, né? Mais ou menos por essa época. Quando ela estava fazendo as pesquisas para fazer o livro. Ela se interessou, na verdade, pela Assembleia de Deus, pelo movimento. Ora, no meu país, Suécia, eles precisam saber isso na Suécia mais. Então ela resolveu falar. Mas nesse momento ela
toma conhecimento da personalidade do personagem Frida e se E interessa. aí o foco dela... Lá na Suécia ela busca fontes, cartas, fala com familiares, documentos, que ela então publica em sueco. Que o Gideon recebe de presente esse livro, traduz umas partes para a sua tese de doutorado. A Valéria Vilhena também se faz como fonte. A tese do Gideon, acho que foi em 2011 ou não? Foi um pouco... Não, foi mais adiante, porque o livro foi lançado em 2011, foi mais adiante, não me lembro que... E, vamos lá, vamos voltar então, para ser bem mais direto. Então ela tem essa informação, que na verdade é a questão das fontes. No meu livro... Segundo a fonte dela, deve ter sido alguma fonte oral, porque documental a gente não encontrou nada. A Frida, numa dessas tentativas de voltar para o Brasil, ela não deixaram, inclusive aquele episódio em que ela é amarrada, segura, né? Isso. Mas o senhor pode afirmar que ela enlouqueceu mesmo? Não, ninguém pode afirmar, ninguém tem como bater eu prefiro dizer o seguinte, temos várias questões envolvidas. A questão de que ela ficava doente, quem sabe malária, né? Questão de ser internada no sanatório, não propriamente porque era um hospital de... Até porque a Norel, ela afirma isso, não há nenhuma dessas passagens dela nos hospitais diz, se não me engano a Norel afirma isso, que ela foi internada alguma vez por problemas mentais. Isso. Né? Dá outras razões pelas quais ela foi internada. Ela tinha várias enfermidades. Mas a filha Mas se dizia que a mente dela já não estava muito bem. A filha da Frida, Margit, já falecida, que hoje só tem... Porque muitas pessoas perguntam, vou logo passar com a curiosidade, tem algum filho vivo? Tem, o Bertio, que é o caçula. O Bertio deve estar por volta de 88 anos. Era o mais novo de todos. É o mais novo, Bertio vivo. Né? Mas eu entrevistei a Margit, ela me falou que os pastores de Estocolmo, de Filadélfia, falavam que a Frida tá doida, tá louca, né? Enfim, então isso colaborou também, colaborou. E há informações que a Katza encontrou na igreja de Filadélfia, enfim, com vários testemunhos, de que ela realmente, num dia que ela insistiu em ir por conta própria, ela foi para... Contra a determinação da igreja, não queria aprovação, e foram lá e levaram com camisa de força, aprenderam, levaram e hospitalizaram ela novamente, enfim, ok? E isso realmente é muito... E ela não podia sair deixando o filho ainda mais para trás, né? Ocorrido. Isso foi uma coisa má, que foi feita por Levi Petrus, enfim, isso aí... Olha, aí eu acho um pouco forçar a barra. Agora, que é tocante a cena, uma cena que realmente sensibiliza, isso aí E falar de Levi Petrus, nós temos que falar sobre ele também, porque... Aliás, deixa eu fazer só uma observação. Na matéria da BBC, saiu uma declaração tua, tentando explicar o que representava Levi Petrus naquela época para a Suécia. Aí você coloca assim, ele é uma mistura de Silas Malafaia com Edir Macedo. É um tipo que você usa para poder a pessoa nos dias de hoje entender qual era a importância do Levi Petrus. Mas todo tipo, como os próprios historiadores dizem, é imperfeito. Com isso você não estava querendo dizer que ele tinha todas as características do Silas Malafaia de forma e alguma. Todas as características do Edir Macedo nele. Exato. Mas que ele tinha alguns aspectos proeminentes. Por exemplo, ele era um extremo empreendedor, como o Edir Macedo e como o pastor Silas Malafaia. Influente na política, na sociedade, na cultura da sua nação. Por exemplo, basta dizer que o Levi Petrus, ele fundou um partido político, né? Ele criou um jornal secular, né? Com uma linha editorial evangélica, mas secular. Criou uma editora secular, né? Fazia movimentos sociais. Exatamente. De ajuda aos pobres, ok? Porque o movimento pentecostal, até a liderança de Levi Petrus, estava como sendo alijado, visto pela sociedade sueca como de gente pobre, enfim. Então ele colaborou com a foto de filas inteiras. E o Levi Petrus... Então, nesse sentido, o Levi Petrus, ele se parece, porque assim como esses dois nomes aparecem muito na mídia, são muito midiáticos e tem uma influência na cultura, na política. Exato. Então, se você for hoje na Suécia, você encontra livros, literatura de Levi Petrus
nem livrarias seculares. Ele transcende o contexto de igreja, Levi Petros. Ele foi considerado, não me lembro aqui, mas são muitas informações, mas em 2008, informação do século XX, ele foi considerado, incluindo o rei e outras personalidades, ele foi o terceiro ou quarto sueco mais famoso do século XX. Aliás, na igreja dele, além da realeza, ir lá assistir culto de vez em quando, da realeza sueca, ele tinha como um dos membros da sua igreja o homem que é considerado, eu esqueço agora o nome dele, mas é como se fosse o Machado de Assis da Suécia. Sim, o Sven Lindman, que veja como que Levi Petros ele atraía gente da sociedade. Na década de 20 se converteu um grande literato, um grande escritor, que eu compararia aqui com se tivesse havido a conversão de Machado de Assis, que é o nosso maior escritor. E Sven Lindman, ele se converteu e já tinha lançado secularmente romances, coleções de livros, de histórias. E eu creio que já falecido, o que veio a ser o Aurélio Buarque de Holanda da Suécia, era filho de Lindman. Né? Veja como é que é a influência. Agora, o Darren também, que eu já mencionei aqui, aquele jornal secular fundado por ele, que existe até hoje. Eu visitei em 2008, eu estive lá também. Um jornal diário, um jornal secular. Estive lá em 2009, 2010 e visitei lá o Darren. Exato. É impressionante a influência do Petros, ainda hoje, anos e anos depois de sua morte, décadas e décadas depois de sua morte. Então Petros era um pregador, o Petros era um líder de vanguarda. Né? Ele era um líder que ele tinha uma personalidade também forte, né? E que ele influenciava todas as formas de trabalhar do movimento pentecostal. Conta-se que a influência dele, não sei se isso chega a ser verdade, mas eu ouvi alguém dizendo que a influência dele na Suécia era tão grande, me foge agora a fonte, senão eu diria aqui agora, que na Suécia, se alguém se candidatasse a algum cargo público e fosse evangélico e não tivesse a bênção dele, o apoio dele, o simples fato de as pessoas saberem que não tinha o apoio do Petros era suficiente para que a pessoa não conseguisse ser eleita. É provável, né? É provável, porque ele seria, vamos dizer hoje, um conselheiro do rei. Ele era, o rei ia tem fotos do rei indo no Estocolmo, na igreja de Filadélfia. Congregando lá, assistindo. Exatamente, embora luterano, com a igreja oficial. Então, esses pontos têm que ser vistos, ditos, para que a gente venha entender esse contexto de Frida, né? Agora, você voltando para Frida, que o assunto não é Levi Petros. Levi Petros, que é uma outra figura que ele dá um programa inteiro ou dois. Exatamente. Mas vamos terminar com Frida aqui. Aí Frida Vring, ela está ali insistindo em vir, mas ela não pode vir por esses fatores, não é? Agora, um ponto que a gente tem que entrar aqui também, essa polêmica sobre se ela teria traído o Wingren. Exato, esse é um ponto. É um ponto que eu acho que é um pouco imprudente as pessoas que caminham para essa afirmação. O que a gente tem de concreto, a gente não tem nada oficial, né? Toda essa conjectura, todas essas ilações, elas partem de testemunhos orais. O que se tem de testemunhos orais é a história de que havia um boato de que ela teria tido alguma fé com um irmão aqui no Brasil, obreiro, que a gente sabe, eu e você sabemos quem é, mas não vamos mencionar o nome, mas é um nome conhecido, né, na história da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio de Janeiro. E era um obreiro atuante, eles também atuantes, mas não há prova nenhuma de que eles tenham cometido adultério, né? Só existiam boatos, porque eles trabalhavam juntos ali o tempo todo. Isso, né? Então, e também o ponto que nós temos que pegar aqui, perdoe me cortar, mas encaixar aí, é aquela questão que eu falei de fatos. Fatos. Os fatos têm que ser comprovados com fontes. Né? A Cássia Norel menciona no livro umas cartas, umas correspondências de pessoas que vão contando boato, que contam boato. Agora, a própria
Kátia Morel, ela afirma na matéria da BBC que não há como provar isso. Agora, ela acredita que há indícios de que tenha ocorrido. Quer dizer, mas ela mesma não afirma com segurança, porque você não tem como afirmar com segurança isso. Aliás, eu acho irresponsável, com todo respeito à Kátia, que ela fez um trabalho extraordinário de pesquisa, né? Mas eu acho um pouco irresponsável você afirmar que houve. Bem, ela pode ter a opinião dela, que a opinião qualquer um pode ter. Isso é um ponto, isso é importante que não deve ser o contrário. Isso é temeridades, muito cuidado com temeridades. E isso é importante dizer, só para fechar aqui a palavra e deixar para você explorar mais esse assunto, é que isso não é nenhuma proteção, uma imagem da Frida, porque ela é um ícone da história assembleana. E nem essa biografia é uma biografia oficial da Assembleia de Deus. Exatamente, você foi extremamente, como é que eu diria, imparcial como o historiador tem que ser, Exato. Só colocando fatos. E outros fatos que vieram depois, você só não colocou porque na época que você fechou aqui, foram coisas que foram sendo descobertas a própria depois. Exatamente, porque isso é natural no trabalho do historiador. Você termina eu tenho que a fechar uma obra. Você é escritor também, você sabe disso. E mais na frente surgem novidades que vão sendo descobertas que você não sabia. Exatamente. Mas só concluindo, se houvesse mesmo comprovado o fato de que ela teria cometido adultério, não teríamos problema nenhum de dizer que isso ocorreu. E ainda digo mais. O que não dá é, em cima da incerteza, você dizer, olha, aconteceu. Não, isso eu acho imprudente, né? É totalmente temerário, não é responsável. Agora, que existiu esse boato, aquela coisa toda, existiu, agora não se dá para a partir daí você bater o martelo e dizer que ocorreu. E isso é que eu acho completamente equivocado. Exato. Então, nesse ponto eu fico com o aspecto de fatos, né? Fatos. Não há comprovação, né? E também eu me prendo muito o aspecto para quê? Com que objetivo? Com que objetivo eu tenho que chegar a uma conclusão? E será que é porque eu quero vender uma bandeira, alguma imagem da Frida que favoreça algum tipo de concepção então, que eu tenho sobre as coisas? Olha, o público não precisa concordar comigo, sim, ok? Mas eu falei aqui daquele tipo de narrativa genética, que nós não queremos esconder o passado, não existe. E nem essa biografia foi para fazer uma reparação. O que eu acho um absurdo. Esse negócio de reparação é tolice. Exatamente. É tolice. A gente vê hoje pessoas que querem fazer reparação por algo que ocorreu 300, 400, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, quando historicamente isso é totalmente absurdo. Exato. Então, voltando aqui ao ponto da acusação, eu não posso ser temerário. Tem pessoas que vão querer chegar à conclusão, outros chegarem à conclusão, mas como historiador eu tenho que defender isto, e não é somente como historiador, juridicamente tem que se defender. Temos que falar isso, juridicamente você tem que comprovar, né? Quem acusa tem que comprovar. Exatamente, tem que comprovar, ok? Então, agora, qual é o sentimento de querer chegar a uma conclusão? Houve adultério. De forçar essa conclusão. Exatamente, o adultério, né? E o aspecto, o irmão já falou, em nada vamos desmerecer. Ainda que ela tivesse caído em adultério, aquela coisa toda. E os homens bíblicos, os personagens bíblicos? Não, aí a gente teria que também desprezar, se alguém vai querer desprezar a obra dela por causa de alguma queda que ela teve, que, repita, é mera suposição, mera especulação, boataria, você teria que eliminar então tudo de bom que Davi fez, que Abraão fez. Eu me lembro quando eu tinha um blog na internet, que eu abandonei no ano de 2010, verba volante, scripta manente, as palavras voam, os escritos ficam, é uma expressão latina, é um ditado latino. Eu, por ocasião da Reforma Protestante, das comemorações de 2007 ou 2008, eu escrevi um artigo falando sobre as falhas dos reformadores, só falando sobre falhas dos reformadores. Sim. E dizendo o seguinte, que o fato desses reformadores terem cometido falhas, Lutero, Calvino, eu que não sou calvinista e
tenho aversão a muitas coisas que o Calvino praticou, infelizmente, mas isso não joga fora o que ele de bom produziu. Outros reformadores cometeram erros também, Zwinglio, outros. O fato de eles terem cometido esses erros não deve fazer com que nós menosprezemos o que de bom eles fizeram. Porque todos os seres humanos são falhos pelo simples fato de serem humanos. Que os homens de Deus também erram, isso a gente sabe não só pela vida, a gente sabe pela própria Bíblia. E aliás, a Bíblia ela não esconde a falha dos servos de Deus. A gente vê falhas em Abraão, falhas em Moisés, falhas em Davi. Mas apesar das falhas deles, eles puderam ser usados por Deus. E a grande lição que a gente aprende através disso na Bíblia é que se eles, mesmo sendo falhos, puderam ser usados tremendamente por Deus, nós, mesmo falhos, também podemos ser usados por Deus se nos colocarmos à disposição dele para fazer a sua obra aqui na Terra. E a gente pode fechar por aí, né? E nós não estamos, só também um adendo, é que nós não estamos fazendo essa exposição para que nos preparando para que, quem sabe no futuro, no amanhã, apareça alguma informação, volto a dizer, documental, que desdiga o que nós estamos falando. Mesmo assim, o que nós estamos dizendo... O que ela de bom fez, fica. Exatamente. E você não pode apagar o que ela fez na obra de Deus por causa de alguma eventual falha que está cometido no final da vida. Exatamente. Se é que isso realmente ocorreu, volto a dizer, isso é tudo só especulação. Eu quero terminar, a gente vai encerrar o programa lendo aqui as palavras do Samuel Nistron por ocasião do falecimento de Frida Wingre. A irmã Frida tinha muitos talentos naturais, além dos que o Senhor especialmente lhe concedeu. Tinha a facilidade de aprender, assimilar e de se expressar. Além disto, retinha a sua originalidade. Tanto a sua linguagem falada como escrita tinha simplicidade e clareza, e ela sabia cativar os que a ouviam. Deixou um bom número de hinos de valor no nosso cenário. O seu desejo, desde jovem, era tornar-se escritora. Mas o lar, os filhos, além disto, o trabalho ativo no Evangelho ao lado do marido, deixavam-lhe pouco tempo para um trabalho maior neste sentido. Mas o que ela escreveu para revistas e jornais, tanto no estrangeiro como aqui em geral, foi muito bem aceito. O seu zelo e dedicação ao Senhor fizeram-na procurar poder que vem do alto, e de lá veio a sua impetuosidade e firmeza nos trabalhos a que se dedicava, tornando-se assim um instrumento de bênção para muitos. Nunca me esqueço do tempo em que trabalhamos juntos no Pará. Muitas noites sozinha no seu quarto, lutando, permanecia em oração até a madrugada, tudo para que as bênçãos de Deus descessem sobre o trabalho. Deus respondia e ainda animava outros a entrar na mesma cooperação de oração. A sua impetuosidade, algumas vezes, levou-o além do que era prudente e útil naqueles momentos. Porém, depois, reconhecendo isso, lamentava que tal sucedesse. Entretanto, é preferível ter um espírito ardente e zeloso do que ser morno e nada efetuar. Ela ganhou muitas almas para Cristo. Paz seja sobre a sua memória. Queridos, estamos chegando ao final do programa O Cristão e o Mundo. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado pela audiência, obrigado pela sua presença, por assim dizer, porque quando você está assistindo aí é como se você estivesse presente aqui conosco, participando dessa conversa. Eu agradeço a Deus também pela participação do pastor Israel de Araújo, diretor da FAECAD, que esteve abrilhantando esse programa hoje com todas as suas informações, ricas informações sobre a figura da Frida Wingre, sobre a história das Assembleias de Deus do Brasil. E, repito, se você quiser se aprofundar sobre essa história, é só você adquirir Frida Wingre, de Israel de Araújo, e também essas obras que nós mencionamos aqui durante o programa sobre a história das Assembleias de Deus do Brasil. Que Deus continue abençoando você rica e abundantemente, e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. Um abraço.